Olá, meu aluno, tudo bem? Hoje a gente vai conversar a respeito das bactérias, esses seres vivos que existem no nosso planeta há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Hoje nós vamos conhecer a respeito do seu modo de vida, a sua nutrição, o seu metabolismo, a sua classificação, como reproduz e, afinal de contas, por que é tão importante aprendermos sobre as bactérias. Se você tiver a fim de curtir todo esse conhecimento, vem para o quadro comigo. As bactérias existem no nosso planeta há 3,5 bilhões de anos. Portanto, todas as formas de vida encontradas por aqui são dependentes desses organismos que se adaptaram e se modificaram ao longo dos tempos. Por exemplo, elas podem apresentar formas diferentes. Algumas delas são arredondadas, são chamadas de cocos. Outras têm o formato de bastão, são por isso denominadas bastonetes. Outras apresentam um formato de vírgula, por isso denominadas vibriões. E ainda existem aquelas que têm um formato como se fosse um tio, né? E por isso são denominadas espiroquetas. Elas podem ainda se associar formando colônias. Colônias de cocos, com dois sendo denominadas diplococos, com vários enfileirados, sendo, portanto, denominada streptococos. E existem ainda outras variações, como cachos, nos estafilococos e ainda outras. Essas mesmas disposições são encontradas com os outros tipos de bactérias, com as outras formas, streptobacilos, né? E por aí vai. Ok? As bactérias são formadas por estruturas que podem variar de acordo com a espécie, né? Mas a maioria delas compartilham algumas estruturas em comum. Por exemplo, elas possuem uma parede celular, que é composta por um polissacarídeo denominado peptídeo glicano. Esse polissacarídeo não é encontrado nas nossas células, nem em fungos, nem em protozoários, também não é encontrado em plantas. Tá? Nas plantas, a parede celular é composta por celulose. Nos fungos, é composta por quitina. E aqui nas bactérias, elas são compostas, a parede celular é composta por peptídeo glicano. Ok? Esse peptídeo glicano pode se manifestar de diferentes maneiras nas paredes celulares das bactérias. Um pesquisador chamado Hans Gram, no século XIX, fez uma coloração importante que vai servir de diagnóstico e tratamento para algumas bactérias. Essa coloração, então, define, de acordo com o tipo de parede celular, a bactéria como sendo do tipo gram-positiva ou gram-negativa. Sendo gram-positiva, essa bactéria fica corada de roxo por um corante violeta. Mas, por ter uma parede celular diferente, ela vai ficar corada de rosa pela safranina. Então, dependendo da coloração que essa bactéria apresentar, vai ser direcionada um tratamento específico para esse tipo de bactéria. Correto? A parede celular é importante porque ela participa da proteção osmótica da bactéria, ou seja, se ela estiver num ambiente hipotônico, haverá entrada de água em excesso por osmose nessa célula e isso romperia a célula, correto? Então, a parede celular suporta essa pressão osmótica gerada pela entrada de água, ok? Essa é uma função importante que a parede celular apresenta. Mas algumas outras bactérias apresentam externamente a essa parede celular uma cápsula que é formada por polissacarídeos e por proteínas. Essa cápsula varia a composição de acordo com o tipo de bactéria, mas, de um modo geral, ela apresenta uma função de controle osmótico, como a gente viu para a parede celular, né? Mas também pode apresentar outras funções. Por exemplo, ela serve de nutrientes para a bactéria quando ela estiver numa condição adversa, né? Faltando nutrientes, ela pode degradar essa cápsula
e utilizar suas moléculas para fornecer energia para a própria bactéria. Ela pode servir para aderir ao meio onde está e pode desempenhar ainda muitas outras funções. Okay? Além disso, outras bactérias ainda possuem estruturas feitas de proteínas chamadas fímbrias, que servem para promover a adesão da bactéria ao meio onde ela está. Correto? Portanto, vamos esquematizar aqui. Veja só, externamente a bactéria pode apresentar uma cápsula. Vou colocar aqui, ó. Cápsula. Abaixo dessa cápsula, uma parede celular. Parede celular. Essa parede celular é que é classificada, né, que é usada para a classificação da bactéria como gram-positiva ou como gram-negativa. Certinho? E ainda outras bactérias podem apresentar estruturas que são formadas por proteínas chamadas de fímbrias. Fímbrias, correto? Que vão servir para a adesão da bactéria ao meio onde ela está, ok? Então aqui a gente tem 3 estruturas, mas comum a todas as bactérias é a parede celular. Outros tipos de bactérias podem apresentar ou cápsula ou fímbrias, correto? Além disso, algumas bactérias podem, ao invés de apresentar fímbrias, apresentar ainda uma outra estrutura chamada flagelo. Vou representá-la aqui. O flagelo os flagelos são estruturas feitas por proteínas denominadas flagelinas, que não são encontradas em outros seres vivos. Eles podem ser encontrados numa região só apenas da bactéria, né? Podem ser únicos, podem ser tufos, podem ser únicos e dispersos por toda a bactéria, podem ter vários tufos dispersos pela bactéria, podem ser encontrados ainda em polos opostos. Ok? Então essa estrutura é chamada de flagelo. É uma estrutura importante para a bactéria, pois está relacionado com a sua movimentação. Ok? Essa movimentação pode ocorrer em direção ao oxigênio ou para longe dele. Pode ocorrer em direção à luz ou para longe dela. Enfim, ele vai servir para a bactéria se movimentar. E esta movimentação da bactéria a partir de um estímulo externo é chamada quimiotaxia. Quimiotaxia positiva quando ocorre em direção a determinado estímulo, ou quimiotaxia negativa quando ocorre no sentido oposto a determinado estímulo, a favor ou contra muita concentração de oxigênio, a favor ou contra a luz e outros estímulos também. Perceba agora que as bactérias também apresentam outras estruturas, mas agora internas à membrana plasmática. Vou representar aqui. Então aqui, ó, está representada a membrana plasmática de uma bactéria, em volta à parede celular, conforme vimos anteriormente. Parede celular e aqui a membrana plasmática. Essa membrana plasmática tem a mesma composição da membrana plasmática de todas as outras células, dispostas como uma bicamada de fosfolipídio e proteínas entrelaçadas. Temos uma videoaula sobre membrana plasmática no nosso canal, é só acessar para você lembrar desse conteúdo. Ok? Mas nas bactérias, essa membrana plasmática pode apresentar reentrâncias para o citoplasma, ó, dobramentos para o citoplasma. Essas invaginações da membrana vão exercer diferentes funções, vão aumentar a área da membrana plasmática e, por exemplo,
elas vão participar de processos metabólicos, como a própria produção de energia, a própria respiração celular da bactéria. Ok? Além disso, o citoplasma da bactéria é composto por proteínas, tá? É composto por proteínas, por água, por sais minerais. Essas proteínas podem se acumular em algumas regiões, formando agregados proteicos, ok? Elas podem também envolver o material genético, se ligar no material genético. O material genético da bactéria é um material genético, é um DNA circular. Isso é importante de você guardar. DNA circular. Por que circular? É um DNA único, uma cadeia, uma dupla fita, cujas extremidades estão ligadas. É um DNA circular. E tem poucas proteínas associadas a ele, né? Bem menos que nas células eucariontes. Ok? E a bactéria também pode apresentar um DNA extracromossomal. Esse DNA extracromossomal é chamado plasmídio. Plasmídio apresenta genes importantes para o funcionamento da bactéria e que podem ser transmitidos de uma bactéria para outra. Por exemplo, esse DNA, além do DNA principal, né? Esse DNA, o plasmídio, ele pode conter genes reprodutivos. Ele pode conter genes que vão estimular a reprodução ou que genes de resistência contra determinado antibiótico. Com isso, se uma bactéria passa esse plasmídio para outra bactéria, ela está passando a receita para se tornar resistente a um determinado antibiótico. Correto? Aqui temos, então, a organização interna da bactéria. Lembrando que no citoplasma da bactéria existem ribossomos, representados aqui, ribossomos. Esses ribossomos servem para a síntese de proteínas, como nas células eucariontes, mas eles são menores do que aqueles encontrados nas células eucariontes. Apresentam uma subunidade maior na sua composição e uma subunidade menor, só que, de todo modo, eles são menores do que aqueles de células do que aqueles encontrados em células eucariontes. Falando nelas, as células procariontes vão apresentar, portanto, 3 diferenças em relação àquelas eucariontes. Temos um vídeo que eu explico isso melhor, mas retomando aqui, são as seguintes. A célula procarionte, como você pode perceber, apresenta um DNA e esse DNA não fica revestido por um núcleo. Então, na célula procarionte não há um núcleo. Outra diferença é que nela o citoplasma não contém organelas membranosas. Então, não contém retículo, Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos. Isto não existe nas células procariontes. E uma terceira diferença é que nestas células também não existe esqueleto, não existe o citoesqueleto encontrado nas eucariontes. Filamentos de actina, microtúbulos, filamentos intermediários, que são encontrados nas células eucariontes, não estão presentes aqui nas procariontes, ok? Então essas são 3 diferenças importantes. Vamos agora comentar a respeito da reprodução. As bactérias são células que reproduzem muito rapidamente. Algumas, por exemplo, a cada 20 minutos são capazes de se duplicar, né? Essa duplicação, essa reprodução tão intensa, acaba aumentando a taxa de mutações, o que gera variabilidade genética para a espécie, para as espécies. Essa variabilidade genética resultante de mutações aleatórias acaba contribuindo com a sua evolução, com a sua capacidade de adaptação ao longo dos tempos. Ok? A reprodução das bactérias pode se dar através de 2 formas gerais. Uma forma classificada como reprodução assexuada e uma outra forma classificada como reprodução sexuada. Esta reprodução
assexuada, em termos de conceito, não gera variabilidade genética. É uma reprodução que é denominada divisão binária simples, ou sinônimo cisciparidade. Ok? Nela ocorre a duplicação do material genético da bactéria, ela expande o seu citoplasma e esse citoplasma se rompe, dando origem a duas outras bactérias geneticamente idênticas à bactéria original. Isso é chamado de divisão binária simples. Ok? E não gera variabilidade genética. Já a reprodução sexuada são eventos que geram variabilidade genética e isso pode ser feito de diversas maneiras nas bactérias. Uma dessas maneiras é através de um processo denominado transformação. Transformação. Nesse processo, a bactéria está num ambiente onde encontra-se disponível pedaços do DNA de outras bactérias. Então, algumas bactérias morreram, a sua célula está em decomposição, o DNA dessas bactérias foi fragmentado naturalmente pela decomposição, mas eles estavam tão próximos a essa bactéria que ele, através de proteínas que tem na membrana plasmática, usadas para outra função, acabaram sendo incorporados. E aí esse DNA que veio de outra bactéria vai ser incorporado ao DNA da bactéria, né? E essa agora vai passar a ser geneticamente diferente, vai conter genes que não continha antes dessa incorporação. Portanto, esse processo é denominado transformação. Ok? Um outro processo é denominado transdução. Transdução. É importante você entender que na transdução, quem gera variabilidade genética para uma bactéria é um vírus. Um vírus que infecta especificamente bactérias. Ele é denominado bacteriófago. Eu falei dele no outro vídeo que temos aí. É só você acessar o canal para poder ter uma aula sobre os vírus, inclusive dos bacteriófagos. Mas o fato é o seguinte, alguns vírus, quando infectam bactérias, o seu material genético fica incorporado ao material genético da bactéria por um tempo, até que ele se desprende desse material genético, prolifera e vai sair da célula. Esse vírus, então, o bacteriófago, quando se desprende do material genético da célula bacteriana, ele pode carregar consigo um pedaço daquele material genético. E aí, ao infectar outra célula, ele vai ser um vetor, ele vai transportar um pedaço do material genético da primeira bactéria que ele infectou para a bactéria que ele infectará. Correto? Então, quem faz esse transporte de material genético de uma bactéria para outra, por acaso, né, é um vírus chamado bacteriófago e é o que caracteriza a transdução. O terceiro tipo de reprodução sexuada que as bactérias apresentam é a conjugação. Conjugação. Na conjugação é formada uma ponte citoplasmática. Então, uma bactéria forma uma ponte citoplasmática e se conecta a outra bactéria. Por essa ponte citoplasmática passa-se o plasmídio, aquele material genético extracromossomal de uma bactéria para outra. Então, ela transfere genes de uma bactéria para outra. Com isso, a bactéria que recebeu esse plasmídio recebe novos genes. Genes, por exemplo, para reprodução, genes, por exemplo, para resistência contra determinado antibiótico. Ok? Então, essa bactéria que recebeu os genes ficou geneticamente diferente. Resumindo, então, todos esses processos, é importante você saber explicar cada um deles, geram variabilidade genética para as bactérias e, por isso, são tipos de reproduções sexuadas que elas apresentam. Aquelas que não geram, por divisão binária simples, é uma reprodução assexuada desempenhada por esses organismos fantásticos.
são encontradas em muitos ambientes diferentes há bilhões de anos. Portanto, elas se nutrem de diferentes formas. Por exemplo, algumas bactérias são autotróficas. Vou representar aqui para você, ó. Autotróficas ou autótrofas. Nesse tipo de nutrição, acontece a produção das próprias moléculas orgânicas que vão servir para a produção de energia. As bactérias podem desempenhar esse funcionamento através de processos como a fotossíntese ou através de processos como a quimiossíntese. Na fotossíntese, a energia utilizada para a geração dos seus compostos orgânicos é proveniente da luz, enquanto na quimiossíntese, essa energia vai ser proveniente de reações químicas. Portanto, algumas bactérias são autotróficas, do tipo fotossintetizantes, enquanto outras são quimiosintetizantes. Além disso, existem aquelas bactérias que são heterotróficas. As bactérias heterotróficas, assim como as células animais, né, elas se alimentam elas conseguem seus nutrientes a partir da alimentação, a partir do ambiente onde elas estão. Portanto, elas não são capazes de produzir as próprias moléculas que necessitam para produzir energia. Lembramos aqui que a maior parte das bactérias existentes é heterotrófica. Okay? O seu metabolismo é muito variado. As bactérias podem sobreviver em ambientes muito diversificados e por isso elas estão adaptadas a esses ambientes diferentes. Por exemplo, existem bactérias que vivem em ambientes em diferentes concentrações de oxigênio. Portanto, a presença do oxigênio para algumas bactérias é fundamental para que ela exista. Elas são, então, classificadas como aeróbias obrigatórias. Aeróbias obrigatórias. Mas outras bactérias necessitam de uma concentração baixa de oxigênio para sobreviverem e por isso são denominadas microaerófilas. Microaerófilas. Para essas bactérias, se a quantidade de oxigênio aumentar muito, esse oxigênio passa a gerar radicais livres que são tóxicos a elas e causam a sua morte. Okay? Outro tipo de bactéria não consegue sobreviver em presença do oxigênio, porque ele, em qualquer concentração, gera essas moléculas tóxicas, que são os radicais livres, ou também chamados intermediários reativos do oxigênio. Elas são classificadas como anaeróbias estritas. Anaeróbias estritas. Outras bactérias podem sobreviver tanto na presença do oxigênio quanto na sua ausência. Portanto, elas são classificadas como anaeróbias facultativas. Dessa forma, temos uma variedade de funcionamentos diferentes que as bactérias podem apresentar com relação ao gás oxigênio. Mas existem bactérias que não usam o oxigênio ou que utilizam outros gases para poder funcionar. Existem bactérias que usam enxofre, outras usam a amônia, outras usam o metano. Enfim, elas estão adaptadas a diferentes formas de metabolismo de ambiente. Correto? Veja só, as bactérias são importantíssimas, portanto, para o nosso dia a dia. Elas estão envolvidas em todos os ambientes e, consequentemente, o ser humano, através do seu conhecimento científico acumulado ao longo dos tempos,
né, consegue utilizá-las em benefício próprio, correto? Por exemplo, as bactérias apresentam importância para a ecologia, importância ecológica. Essa importância ecológica está voltada pela sua ação como decompositores. Decompositores da matéria orgânica, ou seja, todos os seres vivos, inclusive os humanos, quando morrem, vão ser degradados, vão ser destruídos por fungos e por bactérias que existem no solo, correto? Elas funcionam, então, como decompositores da matéria orgânica. Além disso, as bactérias podem atuar como produtoras. Num ecossistema, as bactérias que realizam fotossíntese incorporam, trazem energia para esse ecossistema, atuando então como produtoras, no seu nível trófico, né, como produtoras, correto? Além disso, as bactérias podem atuar como Além disso, as bactérias podem realizar interações ecológicas com outros seres vivos. Interações ecológicas com outros seres vivos. Por exemplo, elas podem se associar a raízes de plantas. Desse modo, elas vão promover a fixação do gás nitrogênio, transformá-lo em nitrito, em nitrato, e esses íons são transportados para a planta, aumentando o seu aporte de nitrogênio que vai ser utilizado para a sua produção de aminoácidos. Por exemplo, as bactérias que são encontradas nas raízes de leguminosas. Elas têm essa capacidade de fixar nutrientes, fixar nitrogênio e transportar esses nitrogênios para essas plantas. Ok? Esse é um dos exemplos que as bactérias podem interagir com outros seres vivos. Um outro exemplo seria o parasitismo. Algumas bactérias causam doenças em outros organismos, em outros seres vivos, inclusive nos humanos. E para isso, a gente comenta agora de um outro tipo de relação que as bactérias podem ter, de uma outra importância, que seria com os humanos, né? Os humanos aprenderam ao longo do tempo a utilizar as bactérias de diferentes maneiras. Por exemplo, numa visão ruim, eles aprenderam que elas causam infecções e podem matar, né? Então, são agentes infecciosos, elas são parasitas dos seres humanos. Então, essa infecção bacteriana, ela deve ser combatida com o uso de antibióticos. E para isso, esses antibióticos, eles vão ser mais específicos quando se tem uma classificação dos tipos de bactérias, como sendo gram-positiva ou gram-negativa. Existem antibióticos de amplo espectro que destroem, que eliminam bactérias tanto gram-positivas quanto gram-negativas, mas existem antibióticos de espectro restrito, né, de curto espectro, que atuam preferencialmente sobre gram-positivas ou sobre gram-negativas. Futuramente teremos uma aulinha sobre isso no nosso canal. Agora, além disso, os seres humanos também utilizam as bactérias para pesquisa. Por exemplo, as bactérias podem ser utilizadas para clonagem, ou seja, são colocados genes e incorporados no material genético da bactéria e, a partir daí, ela passa a produzir determinada molécula que ela não produzia antes. Além disso, elas podem ser utilizadas também para a indústria. Aliás, diferentes tipos de indústrias. Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, ok? Diferentes tipos de indústrias podem, então, envolver a utilização das bactérias. Agora a gente vai falar a respeito da classificação das bactérias. A análise molecular foi uma aquisição importantíssima que o ser humano conseguiu com os tempos
para poder classificar e agora reclassificar os organismos. As bactérias, como os outros seres vivos, estão agora tendo as suas classificações taxonômicas adequadas a essa nova análise molecular, a esse novo jeito de classificá-las. Ok? Então, a partir da análise de 1.700 genes de bactérias, foi feita uma classificação que descobriu, na verdade, né, que as bactérias foram os primeiros seres vivos a existirem no planeta Terra, e a partir daí surgiram 3 grandes domínios a partir desses grupos de bactérias que foram se modificando ao longo dos tempos. O domínio dos eucariontes, onde se encontram os protozoários, os animais, os fungos e as plantas, e o domínio dos procariontes, né, onde se tem aqui 2 segmentos importantes, o domínio árquea das bactérias, né, árquea, e um outro domínio chamado de bactérias em si. Portanto, as bactérias que pertencem a esse domínio árquea podem ser subdivididas de acordo com algumas das suas características, mas de um modo geral, elas são consideradas extremófilas. O que quer dizer isso? Quer dizer que vivem em condições extremas de sobrevivência que outros tipos de bactérias e também de células eucariontes não conseguiriam sobreviver. Por exemplo, condições salinas muito intensas, e por isso são chamadas de halófitas. Elas conseguem suportar, tolerar uma concentração de sal no ambiente de até 3 ou 4 vezes superior àquela concentração que as nossas células conseguiriam. Além disso, a temperatura é um outro fator importante. Existem bactérias que pertencem a esse grupo árqueo que suportam 90 graus Celsius, suportam 120 graus Celsius. Portanto, elas vivem em condições extremas, entendeu? As outras bactérias, então, são classificadas em um outro grupo denominado, um outro domínio denominado bactéria. Esse primeiro domínio, repetindo, é denominado árquea, esse outro, bactéria. Nesse domínio bactéria, são encontrados bactérias de vida livre, bactérias patogênicas, bactérias de importância ecológica e parasitária, por exemplo. Né? Por exemplo, as proteobactérias, né? Subdivididas em outros clados, alfa, beta, gama, delta, épsilon, são subclassificações desse grupo de bactérias chamada de proteobactérias. As clamídias, que são bactérias gram-negativas. Gram-negativas, que causam, por exemplo, uretrites nos seres humanos. As espiroquetas, que também são bactérias gram-negativas, que causam, por exemplo, a sífilis, o treponema páleo, é uma espiroqueta. Né? As cianobactérias, também gram-negativas, produtoras nos ecossistemas, fitoplâncton, por exemplo, em ecossistemas marinhos, são cianobactérias. E existem também as bactérias gram-positivas, que têm de vida livre, algumas parasitárias, como, por exemplo, aquelas que causam botulismo. Elas são bactérias gram-positivas. Esse botulismo, a bactéria produz uma molécula tóxica e libera essa molécula, é uma exotoxina, assim como ocorre no tétano. Ok? Então, essas bactérias são classificadas de acordo com uma análise molecular e, portanto, são agrupadas da maneira mais atual que eu estou trazendo aqui para você, dessas formas. Certinho? Muito obrigado, então, pelo seu interesse em permanecer com a gente nesse vídeo até esse momento. Se você achou que te ajudou em alguma forma, dá o seu like aí, escreva nos comentários o que você tiver de interesse em saber mais sobre as bactérias. Se você não entendeu alguma dúvida, fique à vontade para poder escrever. Inscreva-se também no canal para a gente continuar mandando assuntos novos para você continuar se preparando e